Os radiestesistas franceses começaram a notar em certos locais onde existiam pacientes, pessoas doentes, a fim de trocá-las de lugar, ou mesmo a mudança de configuração do ambiente, pois percebiam que isto provocava ou proporcionava uma melhora e até cura de certas pessoas. Mas como assim? Como só mudando de ambiente a pessoa pode se curar? A radiestesia, ela enfatiza que é possível identificar até energias localizadas, originárias das mais variadas situações, por exemplo, de um suicídio. Essa energia do suicida permanece no lugar, depois é emitida na forma de ondas nocivas e acaba por afetar pessoas que posteriormente morarem naquele lugar. É por isso que tem que se tomar muito cuidado quando você vai morar numa casa, assim, uma casa que não é sua, você não conhece o histórico, é melhor saber. Porque existem estudos que mostram que casas onde tiveram violências, né, onde pessoas sofreram muito, onde houveram suicídios, onde houveram brigas e tudo mais, as brigas até constantes, pessoas que estavam sempre brigando e discutindo e tal. Então, este local fica impregnado com esta energia. E aí aquela família se muda daquele lugar, vai embora para outro, vem outra família ali que não tem nada a ver com aquela história anterior, e de repente começa a repetir a mesma história, a mesma situação da família anterior. E houve muitos casos, inclusive, que o mesmo crime que foi praticado naquele local, de ser repetido por outras pessoas. Então, tudo isto veio a ser estudado e descobriu-se que fica impregnado na parede, no teto, nos móveis, no chão, em tudo. Esta energia, e ela fica ali vibrando, vibrando, e vai penetrando no campo da energia das pessoas que vieram morar para aquele lugar e começam a motivar, vamos dizer assim, a prática do mesmo problema. Então, essas energias precisam ser limpas, desimpregnadas daquele lugar, desmaterializadas, tem que ser eliminado. Nem sempre é preciso mudar de casa, né? Porque, mesmo que se constate, né, uma pessoa com conhecimento de radiestesia pode se constatar-se em determinada casa, se em determinado local tem esse tipo de energia, então existem os meios para se corrigirem, para desimpregnarem, como eu disse antes. E aí se utiliza, por exemplo, a radiônica para fazer a limpeza do local. Ou seja, em outras palavras, seria a emissão de íons negativos à distância através de um testemunho que pode ser um cabelo, foto do local, data de nascimento da pessoa e tudo mais. Então, o local ele pode ser desimpregnado até mesmo à distância. Então, isso aí faz parte vamos colocar assim, do mistério da radiestesia e da radiônica e de todas as suas possibilidades. Logo mais, eu vou contar algumas histórias aqui para vocês sobre isso, bem interessante. Então, é possível você fazer um levantamento, né, depois de aprender a fazer isso aí, trabalhar na prática da radiestesia, você pode fazer um levantamento de uma residência, um levantamento que eu chamo de prospecção, utilizando uma planta de uma casa, né? Uma planta de alguém que quer fazer o levantamento e você ver ali como é que está a energias daquela residência. E numa residência ou uma empresa, por exemplo, pode ter muito tipo de energia nociva, diferente,
e que as pessoas leigas, que não têm nenhum conhecimento sobre esse assunto, que nunca se interessaram, ou que podem ser aquelas céticas que acham que tudo isso é doideira, mas na verdade ela nunca pesquisou nada, não sabe nada. Então, infelizmente, o ser humano é assim, né? Ele gosta primeiro de jogar pedra, depois ele sofre muito com aquilo, até que começa a aparecer as primeiras evidências, aí ele fica meio assim, até que lá na frente ele vai descobrir que aquilo era verdade. Então, ele poderia ter evitado um monte de sofrimento para ele, para os seus familiares, mas devido a essa pessoa ter, como a gente costuma falar, a cabeça numa caixinha preta, então paga caro por isso, muito caro, por ser cético, por ter a mente fechada, por não se abrir e não entender o funcionamento das energias do universo. Existem mecanismos, existem ferramentas, vamos dizer assim, meios de você corrigir tudo isso, de fazer, ativar um processo de administração daquelas frequências ou biofrequências que podem estar nessa residência, naquele local, eliminar isso e aí imediatamente você vai começar a ver que a família que estava ali volta a ter harmonia outra vez. Você tem problema de doença, as doenças começam a desaparecer e assim por diante.